todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. Olá, amados do Pai, aqui é a Tilá Talá do Comunhão com Abba, e nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos a respeito do design da mente, sobre a mentalidade. E nós estamos no nosso 5º estudo e hoje nós vamos falar sobre luz para os hábitos mentais. Mas antes de nós começarmos, eu quero te dizer algo maravilhoso. Vai na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link. Nesse link eu fiz para você com muito amor, totalmente gratuito, livrinhos muito fáceis de ler, livrinhos de 16, 17 páginas sobre cada um desses assuntos bíblicos que nós estamos falando. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Compartilhe com outras pessoas, deixa o seu like nesse vídeo e aproveita e se inscreva no canal, ativa lá o sininho do Jingle Bells, que aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação de que há vídeo novo. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Jesus, muito obrigada pela Tua presença. Obrigada porque Tu és o nosso bom mestre, o nosso bom pastor. Obrigada, Deus, por nos enviar Jesus para nos salvar, nos redimir e nos ajudar. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso consolador e o nosso grande ajudador. Nos ajuda a compreender a Tua palavra e a ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos revela que Jesus é a luz verdadeira que veio para o mundo, para nós, e não somente para nos mostrar o caminho para o Pai, mas essa luz verdadeira, Jesus, ela é o caminho para o Pai. E esse Jesus, a luz do mundo, ele retornou em espírito para habitar dentro de nós. Ele soprou seu Espírito Santo vivificado em nós e agora nós temos dentro de nós essa luz. Paulo nos explica que o Espírito Santo ele é como um selo da promessa de Deus que já foi dado, já foi selado. Ele é um certificado de autenticidade de Cristo em você e da mente de Cristo para nós. Nós temos à nossa disposição a mente de Cristo. Contudo, a nossa mente ela ainda está funcionando e operando de acordo com a lei do pecado e da morte. Ou seja, ela está funcionando ainda através da influência da escuridão. Entretanto, o Senhor já nos deu o poder que vem do alto, o Espírito Santo de Deus, que nos empodera, nos capacita para termos pensamentos que vêm do alto, para desenvolvermos a mente de Cristo, para pensarmos como Cristo e para agirmos como Cristo. Mas nós precisamos restabelecer todos os dias a conexão da nossa mente com a mente de Cristo. Como nós podemos conectar a nossa mente, restabelecer a conexão da nossa mente com a mente de Cristo? Correndo a nossa corrida da fé. Contudo, antes de correr essa corrida, nós precisamos saber, identificar e compreender se nós estamos inscritos nessa corrida. Você tem se inscrito na corrida da fé com o Senhor? A Bíblia nos revela que a mente carnal ela é inimiga de Deus, porque ela não consegue acompanhar e compreender os propósitos de Deus e a mente de Deus. E nós já estudamos anteriormente, nas séries que nós estamos fazendo sobre o design da mente, que conhecimento é totalmente diferente de sabedoria e que foi pela sabedoria de Deus que a terra, os fundamentos, a vida, a existência, ela foi alicerçada, ela foi fundamentada. Portanto, nós não podemos ler a palavra de Deus, lidar com Deus e com o mundo espiritual a partir de uma mente carnal, mas a partir da mente espiritual de Cristo. Eu gostaria de ler algo com você. Lá em Romanos 8:7, Paulo diz o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O Espírito de Deus, ele está em nós, não somente para transformar a nossa vida, nos dar um novo coração, mas para transformar a nossa mentalidade,
para transformar a nossa mentalidade através da mentalidade de Cristo. Como funciona a mente de Cristo? O padrão na mente de Cristo, ela é totalmente diferente do raciocínio e da lógica do ser humano. Eu quero te dizer algo. Antes de Jesus se manifestar em corpo, em carne nessa terra, a Bíblia diz que o Senhor foi dando leis para proteger o homem, para que o homem obedecesse e viesse a caminhar com o Senhor. E aí a gente vê o seguinte, na lei dizia, se o homem cometer adultério, isto é, se ele praticar o ato de adultério, ele era julgado e penalizado. Entretanto, a mente de Cristo, ela eleva o padrão. Ela diz o seguinte, eu quero ler isso para você nas Escrituras, lá em Mateus 5, de 27 a 28. As palavras de Jesus diz o seguinte, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja bem, essa é a mente de Cristo. Jesus ele veio para cumprir a lei e para elevar-nos ao Pai, para elevar o padrão junto ao Senhor. Como nós podemos saber se nós somos seres espirituais ou seres carnais? Eu vou te dar 3 exemplos muito práticos. Primeiro, se você tenta ser espiritual, você se esforça para ser espiritual, infelizmente você não é espiritual, você é carnal. Ora, se nós nascemos do Espírito, se nós vivemos pelo Espírito, andamos no Espírito, caminhamos no Espírito, você é espiritual. Você não tenta ser espiritual. Veja comigo esse exemplo. Se uma águia nasceu águia, ela não tenta ser uma águia. Ela não tenta se portar como uma águia. Ela é águia, porque ela nasceu águia. Agora, se um pardal, ele tenta ser como uma águia, mas ele é um pardal. Aí ele tenta voar como uma águia, ele tenta se alimentar como uma águia, ele tenta se comportar como uma águia, ele tenta fazer tudo o que a águia faz. Ele está se auto-enganando, ele é um pardal, mas ele está tentando ser como uma águia. E apenas outras águias saberão que ele não é uma águia, que ele é um pardal tentando ser quem ele não é. Mas o Espírito de Deus, quando nós nascemos do ventre celestial de Deus, nos capacita para nascer de novo do ventre de Deus e ser espiritual. Um segundo exemplo que eu vou te dar. Se você tenta dar frutos espirituais através dos seus comportamentos, de falas forçadas, você tenta produzir um fruto a partir de si mesmo. Você não é espiritual, mas carnal. Apenas o Espírito pode gerar frutos do Espírito. Não tem como nós tentarmos nos enxertar na terra. Não tem como nós tentarmos nos autoplantar na terra. Não tem como nós tentarmos nos suficientemente ser uma planta, uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Não. O Senhor Jesus é quem nos enxerta na árvore da vida. Ele nos faz galhos na árvore dele, na árvore da vida, para que a árvore produza através dos nossos galhos. Então, o fruto, ele é para nós e através de nós. Se você é enxertado em Jesus, você é cheio do Espírito Santo dele e esse Espírito te alimenta, te faz frutífero e através de você gera frutos espirituais. E eu quero te mostrar aonde isso está na Bíblia, lá no livro de Romanos 11, 17 a 21, Paulo nos explica muito bem isso. Ele diz o seguinte, se você sendo oliveira brava foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie como esses ramos. E aí mais à frente ele começa a dizer que nós somos enxertados, que é a partir da árvore da oliveira que nós vivemos. Ele diz, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é quem sustenta você. Jesus é a árvore da vida. Ele está à nossa disposição para comermos dele, para bebermos dele
para vivermos a partir dele. O terceiro ponto, se você possui e pratica amargura, tristeza, falta de liberação de perdão, inveja, raiva, ira, ou seja, os frutos da carne, você ainda não é espiritual. E você pode ler isso depois com mais calma em Gálatas 5, de 19 a 26, onde Paulo ele explica quais são os frutos da carne. Toda árvore produz um fruto e o fruto com semente ele se multiplica. Se você é espiritual, você multiplica e possui os frutos do Espírito de Deus. Mas se você é carnal, sempre um fruto vai demonstrar o tipo de árvore que está em você, que você está se alimentando. A mente revela quem você é. Portanto, compreenda qual a mentalidade você está escolhendo ser e viver. Algo tão interessante que a neurociência diz que há etapas até o nosso comportamento de reação. Veja bem isso. A primeira etapa é o que o nosso cérebro vê. A segunda etapa, o que nós enxergamos. A terceira, a interpretação dessa informação. A localização, a tomada de decisão e o movimento. E foi exatamente isso que Jesus fez e Ele nos ensina a fazer. E por isso Ele diz lá em Mateus 26, contudo não seja o que eu quero, mas como tu queres, Deus. E mais adiante Ele diz, meu Pai, faça-se a tua vontade. A mente de Cristo, ela via o que o Pai via, o que Deus via. Ela pensava de acordo com o que Deus pensava. Ela processava e localizava na vida terrena de Jesus de acordo com o que o Pai processava e localizava nos céus. E então ele tomava ação, ele se movimentava, ele reagia de acordo com os céus, do céu para a terra. Saia da mente carnal, aniquile a mente carnal, nascendo do Espírito de Deus e renovando a sua mente. Filipenses 2:5, Paulo diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como que você sai da mente carnal? Como que você sai da mente de escuridão? Ligando a luz. Lá no início eu citei o verso de João que diz, nele estava a vida e ele era a luz dos homens. Ligue Jesus dentro de você. Ligue a luz. As atitudes revelam a mentalidade. E essa é a forma de saber qual que é a corrida que você está correndo e qual a fé que você está praticando, qual que é a crença que você está praticando. Se você foi crucificado e morreu com Cristo, você está ressuscitado para viver com Cristo e como Cristo. E essa se torna a sua corrida e a sua jornada na fé com Ele. Olha que maravilhoso isso! Os hábitos da mente de Cristo na sua vida, elas geraram redenção para a sua vida, porque o seu Redentor vive, a sua vida ela é elevada, o seu padrão de pensamento, os seus comportamentos são elevados à estatura de Cristo. A mentalidade de Cristo, ela gera redenção para a sua vida, mas a mentalidade carnal, ela gera um declínio para a sua vida. Se a sua vida está declinando, está estagnada, mas aquela estagnação que só te leva para baixo, você não está correndo a corrida da fé com o Senhor, mas ainda dá tempo de mudar o seu curso e a sua jornada. E como que você muda esse curso e a sua jornada? Educando a sua mente através da palavra de Deus, observando a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus para praticá-la. Não é a respeito de ter conhecimento sobre a palavra. A Bíblia diz que Satanás conhece muito mais do que qualquer um de nós. E ele treme de medo, porque a natureza dele não é ignorante, é rebelde. Ele escolheu não obedecer, mas nós temos a chance e oportunidade todos os dias de não apenas conhecer a palavra, mas praticar e obedecer a palavra. E eu quero te encorajar a fazer essas 4 atividades que eu irei te passar agora. A primeira, identifique os pensamentos da sua mente. Cheque quais são os tipos de pensamento que têm alimentado a sua mente. São pensamentos que te levam para baixo, pensamentos que te dão ansiedade, pensamentos que te dão medo, que te dão pavor.
Analise e identifique quais são os tipos de pensamentos que você tem tido. Segundo, quais os tipos de pensamentos que eles têm sido mais frequentes na sua vida? Assim que você acorda, qual que é o tipo de pensamento que vem? Durante o dia, qual que é o tipo de pensamento frequente que está na sua mente? Terceiro, identifique os círculos de pensamentos na sua mente e as atitudes que eles geram através de você. Quarto, identifique as reações automáticas que você tem quando você ouve algo, quando você vive algo na sua vida. Quais são as reações automáticas que você tem tido? Queridos, é muito importante você fazer essa identificação. Quantas vezes você, ao passar por uma determinada situação que lá atrás te gerou trauma, estresse, medo, raiva, elas geram uma reação automática em você. Toda reação comportamental automática, ela está relacionada às memórias do nosso cérebro, memórias afetivas, memórias psicológicas, memórias de emoções que se instalaram no nosso cérebro. E por isso a mente de Cristo nos ensina a deixar ir. Deixe ir. Deixe ir esses pensamentos, deixe ir essas emoções, se revista do novo. Não estagne a sua mente naquilo que te gera declínio, naquilo que gera amargura para o seu próprio coração. Mas coloque a sua mente no que vem do alto, no que gera redenção para a sua mente, para a sua alma e para a sua vida. Ao identificar esses passos e praticar esses passos, o processo de renovação da sua mente, ele se iniciará. Por exemplo, se a sua mente carnal diz: você não consegue fazer isso, você não pode fazer isso, você não consegue realizar algo divino, você não consegue ser isso que a Tilata lá está dizendo aqui. Venha com a mente de Cristo e diga: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque Ele é o poder que vem do alto e Ele está dentro de mim e com o Senhor eu conseguirei. E agora eu vou te mostrar 5 hábitos mais comuns da mente carnal, da mente escurecida pelo inimigo. A primeira é medo, pânico, ansiedade. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então, se a sua mente, ela sempre te programa para ter medo, pânico, ansiedade, pare. Tome a mente de Cristo que diz: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de vós. De que Ele é o seu escudo, Ele é a sua proteção e você não precisa temer. O segundo ponto da mente carnal escurecida: raiva, vingança. Alguém fez algo para você, você quer se vingar. Falta de liberação de perdão. Queridos, eu quero te dizer a mentira do século que o homem inventou através da mente carnal é: o tempo cura todas as coisas. Mentira! Não cura não. Eu conheço pessoas de 60 anos de idade, 70 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos de idade, 40 anos de idade, que ainda estão presas em situações e memórias que aconteceram lá atrás. O tempo não cura, ele abafa uma situação, mas aquela situação está ali. E por isso, quando você ouve ou passa algo na sua vida que remete àquela situação, a cobertura que estava abafando sai e você reage de determinada forma. Você entra em depressão, você fica com pânico, você tem ódio, você tem raiva, porque o tempo não cura. Jesus é quem te cura. E a mente dele te ajuda a passar pelo processo de cura interior, porque você vai aprendendo a liberar perdão, porque Deus te perdoou. Quantas vezes você também magoou pessoas, feriu pessoas, maltratou pessoas? Quantas vezes você foi injusto, foi covarde? Ainda assim Deus te perdoou e Ele continua te perdoando. Perdoar é uma ação inteligente e é uma ação da mente de Cristo. Não significa que você vai morrer de amores por uma pessoa, que você vai ter que conviver com ela, mas significa que você está escolhendo quebrar a corrente que te prende naquela situação e que te prende para aquela pessoa. A falta de perdão é idolatria. Porque você sempre vai estar pensando na pessoa, sempre pensando naquela situação, e você vai se prendendo em uma prisão onde você tem a chave dela. Terceiro ponto: fofoca, orgulho. A mente de Cristo,
ela não é programada, edificada para fazer fofoca, para agir com maledicência a respeito das pessoas. O que você ouviu, guarda com você. A Bíblia nos ensina a edificar uns aos outros com as nossas conversas e a sermos humildes. Por isso Jesus diz: aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O orgulho é uma grande ofensa a Deus, porque é você querer se achar superior às pessoas que Ele criou, às pessoas que Ele morreu para. Você se achar independente, tudo você sabe, tudo você é o bonzão, tudo você. Isso não te leva a lugar nenhum, a não ser o isolamento da sua própria alma. Quarto ponto, muito comum: autocomiseração e rejeição. Quantas vezes você conhece alguém que toda essa pessoa se faz de vítima? Mesmo quando ela está errada, ela não consegue ver, porque ela acha que ela é a vítima. Coitadinha de mim, fulano falou isso pra mim. Ai, porque eu? Isso não te leva a lugar nenhum e a raiz disso é a rejeição. Mas a Bíblia diz que o Senhor te amou tanto. Ele veio para ser seu amigo, Ele veio para te ajudar, para te levantar. E Paulo diz algo tão interessante que eu quero ler para você. Ele diz em Filipenses 3 o seguinte: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Perdoe, pare de se autocomiserar. Olhe para tudo que o Senhor te capacitou para fazer e te capacitará. Escolha olhar para frente e trabalhar no seu caráter, trabalhar na sua personalidade. E o quinto hábito mais comum é a inveja e a falsidade. Queridos, o Senhor, Ele não é falso. E Ele não nos dá um coração e uma mente falsos. A Bíblia diz que o amor, ele não arde em ciúmes. A inveja é o crime de assassinato. Você mata o potencial da pessoa, você enterra os dons e os talentos da pessoa. Isso denota que você não possui a identidade de Cristo. Então você quer detonar o outro, você quer esmagar o outro, porque na verdade você quer ser como o outro. Mas Jesus, como nós falamos lá no início, Ele te deu o Espírito Santo, que é um selo de autenticidade, de uma nova identidade para a sua vida, de um novo caráter de Cristo para a sua vida. O Senhor te fez diferente de todo mundo. E por isso a sua digital não é igual a mim, não é igual a ninguém no mundo. Por isso que o nosso reconhecimento infalível é a digital. Você tem características maravilhosas em Deus. Você pode ser único, amável, gentil em Deus. E agora eu quero te mostrar os 5 hábitos principais da mente de Cristo. Primeiro, amabilidade e gentileza. Jesus era amável, Jesus era gentil. E lá em João 15:13 a Bíblia diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Alegria e confidência em Deus. Ele confiava no Pai em todas as circunstâncias e por isso ele escolhia sempre fazer a vontade do Pai. E Jesus nos disse lá em João 15:11: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tudo que rouba a alegria de Deus na sua vida é parte do processo da mente carnal, Satanás, da mente escurecida. Lança fora e toma a mente de Cristo sobre você. O terceiro fator mais comum da mente de Cristo é paz, mansidão, segurança. E lá em João 14:27, Jesus diz: deixo-lhes a minha paz. Se não está tendo paz na sua vida para com Deus, cheque o seu coração, seja muito sincero com as suas próprias atitudes. Nós colhemos o que nós plantamos. Se você planta no Espírito, você colhe no Espírito. Se você planta o caráter de Cristo, você colhe o caráter de Cristo. Quarto ponto, humildade. O Senhor Jesus nos ensina a ser humildes, a sermos mansos. E Ele diz em Mateus 11:29, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E então a humildade e a mansidão
trará descanso para as suas almas. Veja bem, Jesus diz que a mansidão e a humildade trazem paz ao nosso coração, trazem descanso à nossa alma. Quinto ponto, ser fiel a Deus. Jesus foi fiel a Deus mesmo até o ponto de morte. Seja fiel a Deus em todas e cada área da sua vida. O Senhor Deus, Ele deseja transformar a nossa mente pelo Espírito de Cristo, ou seja, não é a respeito do seu perfeccionismo, não é a respeito das religiões ou mesmo da religião cristã, não é a respeito da força do seu braço, não é a respeito da sua justiça própria, do quanto você tenta, mas é através do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Jesus Cristo em ação, praticando a Palavra de Deus. Se você deseja viver algo novo esse ano, se você deseja ser alguém novo, repaginado, se você deseja ter novos pensamentos, se você deseja a mente de Cristo, eu quero te dizer algo. Você precisa permitir que a transformação de Deus no seu coração, ela venha para sua mente. Você já trilhou nos caminhos do seu passado. Você já sabe aonde o passado te levou e aonde ele te leva. Isto é, se você continua mantendo os hábitos dos mesmos pensamentos antigos, se você continua fazendo as mesmas coisas antigas, você não vai colher algo novo. Se você continua com os mesmos pensamentos autodestrutivos e tudo aquilo que nós já falamos, é impossível adquirir os novos pensamentos de Deus. Convide o Espírito Santo para vir sobre a sua mente. Diga: Espírito Santo, lava a minha mente. Lava a minha mente. Peça perdão ao Senhor, peça perdão a Deus pela inveja, pela falta de liberação do perdão. Peça perdão ao Senhor pelo endurecimento do seu coração. Peça ajuda ao Senhor. Deus não nos nega ajuda e por isso Ele diz que o Espírito dele se chama ajudador. Convide o Espírito Santo para a sua vida, convide o Senhor para a sua vida. Ore comigo essa oração, diga: Deus, obrigado por não desistir de mim. Me liberta da escuridão, me liberta da mente carnal, me liberta dos meus inimigos. Enche-me do teu Espírito Santo, transforma a minha mente, me dê a mente de Cristo, sopra em mim o teu Espírito vivificado. Eu quero viver a vida de Cristo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Creia, receba e seja abençoada em nome de Jesus.